Continuando da nossa última aula, nós iremos fazer a atualização dessas tarefas de uma forma que a gente passe essa atualização para o nosso container principal. Ou seja, até agora nós temos essas atualizações no nosso componente TaskItem, mas eu quero passar essas atualizações para o nosso banco de dados, que no caso é o nosso componente App. Ele segura a lista de tarefas lá com o estado, o título e o ID dessas tarefas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar props novamente. Então, primeiro, galera, eu quero importar aqui nosso CSS, que eu não importei na última aula. Então, aqui eu tenho o CSS dessas tarefas. E agora, veja que nossos props aqui eu só tenho o ID, o title e o task state. Então, eu quero também, galera, passar para esse componente uma forma de atualizar essa tarefa. Quando ela for editada, eu quero atualizar o nosso container geral. Então, eu vou adicionar uma props aqui. Task update, ela não existe ainda, e agora eu preciso passar essa prop para esse componente. Então, como vai funcionar? Quem é que está renderizando o task item? Nós temos aqui o nosso task list e ele está renderizando o nosso task item. Então, ele precisa de alguma forma receber do task list essa prop. Então, vamos lá, vamos passar alguma coisa aqui para esse cara. Então, vai ser o onTaskUpdate. Ele vai receber uma prop aí que ela não existe ainda. Então, eu vou chamar ela também de onTaskUpdate, certo? Só que agora, galera, essa prop ela não existe no nosso componente TaskList. Então, vamos declarar ela aqui. onTaskUpdate. Agora, ele sabe que essa prop existe e agora ele passa ela para cá. Porém, a gente também tem que adicionar essa prop para o nosso TaskList. Então, quem é que está renderizando o nosso TaskList? Está sendo renderizado pelo app.js. Então, aqui no nosso app.js, a gente precisa incluir uma nova função que vai fazer a atualização dessas tarefas. Então, como isso vai funcionar? Nós iremos declarar uma função aqui, chamada updateTask, e ela receberá 3 parâmetros. Vai ser o ID da tarefa que a gente quer atualizar, o título e também o estado dessa tarefa, certo? Então, a gente vai poder atualizar aí esses campos da nossa tarefa. Então, o que é que essa função vai fazer? Ela vai receber esses parâmetros, vai tentar achar essa tarefa na lista, se ela encontrar, ela vai atualizar essa tarefa na nossa lista. Então, como a gente pode implementar isso aí? A gente vai chamar o nosso setTasks, que vem aqui do nosso useStates. Lembra aqui que a gente declarou a nossa lista de tarefas aqui, que inclusive a gente pode deletar esse task aqui, a gente utilizou ela só para modelar a nossa estrutura de dados da tarefa, então a gente já pode deletar esse código também. E aqui no nosso setTasks, galera, a gente vai chamar a função para atualizar essa lista. Então, a gente vai utilizar o callback, a gente vai chamar aqui de existingTasks, e ela precisa retornar o novo estado da nossa aplicação, a nossa nova lista de tarefas. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu vou retornar existingTasks, certo? Mas um pouquinho diferente, eu vou utilizar o map, e aqui no map eu vou também passar uma função, que ela recebe uma tarefa por vez, Nós vamos rodar aí nessa lista, e aqui eu preciso atualizar essa tarefa específica que veio aqui no título, nos parâmetros da minha função. Então eu vou fazer um teste aqui. Se o task.id for igual ao ID que eu passei aqui no título nos parâmetros da nossa função, eu vou atualizar essa tarefa. Então eu vou retornar essa tarefa aqui, que vai ser todos os parâmetros da task, certo? Ou seja, todos os parâmetros dessa task aqui, ID, title e state, porém eu vou sobrescrever algum desses parâmetros. Então eu vou passar aqui o title e o state. Então perceba que a única coisa que permanece dessa tarefa aqui é o ID. Então o ID permanece sendo o mesmo. Se não for, eu vou retornar a task novamente. Então não preciso transformar ela em nada. Então o que eu fiz aqui, apenas atualizei essa tarefa baseado nos parâmetros. E agora o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso passar essa prop aqui para o nosso task list. Então vamos passar ele aqui. onTaskUpdate. Ele vai receber o onUpdate. Eu chamei aqui a updateTask. Ele vai passar aqui no updateTask. Veja que o Code Sandbox também formata nosso código automaticamente. Ele utiliza o prettier por baixo e faz essa formatação dinâmica aí pra gente. Para evitar que a gente tenha que definir como nossa codebase vai ser formatada, então ele faz isso pra gente automaticamente. Vamos voltar agora para o nosso task list, que é onde a gente passou esse callback, onTaskUpdate. Veja que a gente só fez passar ele de volta aqui para baixo no task item. Então vamos lá no task item e vamos dar uma olhada nele também. Então agora ele está recebendo aí esse onTaskUpdate, porém a gente não está chamando esse cara de nenhuma forma. Então como é que a gente vai fazer aqui?
a gente vai chamar essa função sempre que o título mudar. Então eu vou chamar um task update e ela precisa receber 3 parâmetros. Então vai ser o ID, vai ser o new title e vai ser o estado dessa tarefa. Então vai ser o task state. Então a gente vai estar sempre passando o estado aí. Por quê? Porque logo após essa aula a gente vai ver como atualizar o estado da tarefa também. Então a partir de agora, galera, nossa tarefa agora está atualizando o nosso container central. Então vamos fazer o teste aqui para ver se está tudo funcionando. Vamos acionar a tarefa aqui, testar. Veja que essa tarefa aqui é diferente dessa aqui. Veja que a gente pode editar várias tarefas ao mesmo tempo. Posso apertar Enter aqui e elas estão sendo atualizadas de verdade no nosso componente Py, que é o app.js. Então vamos colocar um console log aqui para a gente ver se essa função realmente está sendo chamada. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso console. E aqui, galera, antes de abrir meu console, eu dei um refresh aqui na nossa página para a gente ter um estado novo. Então eu vou adicionar novas tarefas aqui e vamos atualizar essa tarefa. Veja que sempre que eu alterei um caractere aqui, essa função foi chamada. Nós temos aqui o número 5 e se eu digitar qualquer coisa aqui, ela está atualizando nossa tarefa a todo momento. Então isso aqui é muito bom para manter o nosso estado atualizado o tempo inteiro. Então esse evento é chamado toda vez que você edita essa tarefa. E o nosso update task aqui também é chamado a partir do nosso componente filho, que é o task item, né? Então isso aqui funciona como a gente espera. Então voltando aqui para o nosso app, galera, eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer a atualização do estado dessa tarefa. Então como é que isso vai funcionar? Vou remover o console log aqui, vou fazer um refresh aqui no nosso app para a gente começar de um estado vazio. E aqui no nosso app.js eu vou adicionar mais listas. Então vamos adicionar mais uma lista aqui. Essa lista terá um título de fazendo. Essa outra lista aqui terá o título de completa, certo? Então agora nós temos 3 listas. Agora aqui percebam, galera, que dessas 3 listas de tarefas, elas renderizam as mesmas tarefas, ou seja, elas estão renderizando a mesma lista de tasks aqui. Então se eu adicionar novas tarefas aqui, elas vão ser replicadas através das outras listas. Mas eu não quero isso, né? Eu quero filtrar essas tarefas baseadas no estado delas. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui no nosso tasks, a gente pode simplesmente usar o método filter, certo? Esse método filter vai receber um parâmetro, que é uma task, e a gente vai filtrar aqui os que possuem o estado como pendente, certo? Ou seja, aqui vai ser renderizadas só as tarefas com pendente. Aqui faremos a mesma coisa para as outras listas. Então aqui nós temos fazendo e aqui nós temos completa, certo? Perceba que agora nós estamos filtrando essas tarefas e passando só uma sublista, né? Um conjunto menor dessas tarefas que tem o estado igual a fazendo, nesse caso, aqui igual a pendente e aqui igual a completa. Então ao adicionar uma nova tarefa aqui, perceba que não são duplicadas mais aqui, porque elas estão sendo filtradas. Então nós não temos ainda nenhuma tarefa com esse estado. E se eu adicionar uma nova tarefa aqui, o que acontece? Ela vai vir para essa lista aqui. Por quê? Porque nosso componente TaskList, ele está adicionando novas tarefas sempre com o mesmo estado. Vamos dar uma olhada aqui. Perceba que quando a gente chama o onAddTask, o segundo parâmetro aqui, que é o estado da nossa tarefa, está sempre como pendente. Então a gente precisa fazer com que isso seja um pouco mais dinâmico. Então como é que a gente vai resolver esse problema? Nós utilizaremos o props de novo, galera. Então vamos passar aqui uma nova prop para esse nosso componente, chamada task state, certo? Perceba que eu posso colocar uma prop aqui em qualquer lugar do meu componente. Isso aqui é um objeto JavaScript dentro desse parâmetro, então a ordem dele não importa. Então vou salvar, Code Sandbox deu aquela formatada legal pra gente. E aqui, galera, ele recebe esse task state direto na props e agora eu posso passar aqui, ao invés de passar essa string que está sempre constante aí. Então agora vai ser um pouco mais dinâmico. Vou passar aqui o task state. Porém, agora, quando eu renderizo o task list, eu preciso passar essa nova prop que eu declarei agora, certo? Então aqui em app.js, eu vou vir aqui e vou adicionar o task state, que será pendente. Da mesma forma para as outras listas. Então agora, galera, vou dar um refresh aqui para a gente testar. Vamos adicionar uma tarefa aqui, adicionar outra tarefa aqui, adicionar uma tarefa aqui. Perceba agora que essas listas elas são totalmente independentes. Então isso é muito bom,
Porque o React automaticamente faz essa renderização para a gente baseada no estado. Isso é uma das grandes vantagens aí de quebrar a nossa aplicação em componentes com seus respectivos estados. E agora o que é que eu preciso? Eu preciso de uma forma de mover essas tarefas entre listas. Então, ela está no estado pendente, eu quero mover ela para o estado fazendo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou renderizar aqui um select box, onde você vai selecionar o estado dessa tarefa, e a partir dessa mudança ele vai mudar de lista automaticamente para a gente. Vamos lá.